Olá, sou professora Madalena, professora de língua portuguesa e hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa. Vamos ver o que temos para hoje? Eixo, produção de textos escritos. Conteúdo, coesão e coerência, conceitos e diferenças. Habilidade, empregar elementos de coesão, estruturar o texto e garantir-lhe continuidade e progressão. Agora, vamos estudar mais um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo essas duas imagens aqui? Ok? É uma criança e uma raposa. Essa imagem é do livro O Pequeno Príncipe. Vamos ler um pouquinho essa mensagem que ele traz para a gente. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa expressão marca o encontro da raposa e do pequeno príncipe. Nesse momento que os dois se encontram, o pequeno príncipe pede que a raposa brinque com ele. A raposa diz: não, tu ainda não me cativaste. Como? O que é cativar? Pergunta o pequeno príncipe. Cativar é criar laços. Aí eu pergunto para vocês já cativaram alguém? Por exemplo, vocês estão em sala de aula, vocês têm vários coleguinhas. Hoje a nossa realidade não é essa, mas vocês já tiveram colegas no primeiro, no segundo, no terceiro aninho. São vários colegas. Dentre eles, um é especial para você. Por quê? Porque foi aquele que participou um pouco da sua vida, conversou com você, ou seja, criaram laços, um cativou o outro. Vocês não lembram dele até hoje? Ou então, vários professores que passaram pela vida de vocês. Será que algum deles cativou vocês? Será que eu, como professor, algum aluno me cativou e eu lembro dele? Claro, isso é cativar. E esse livro que a gente vai falar sobre ele hoje é O Pequeno Príncipe. E nós vamos vê-lo de duas formas, por meio de um resumo e por meio de uma resenha. Ok? Vamos a ele? Sabendo um pouco mais sobre o livro O Pequeno Príncipe. Texto 1. O que é esse texto, gente? Deixa eu explicar para vocês. Lembra que eu falei que era um resumo? O que é um resumo? Quando vocês vão... Deixa eu conversar rapidinho aqui para explicar só o que é resumo para a gente seguir em frente, tá bom? Resumo, quando vocês vão a uma livraria comprar um livro, vá para trás, na outra página do livro, lá no final da capa, procure lá o que está escrito. Ali é o resumo. É um pouco de tudo que o livro traz. Ok? Agora eu vou trazer esse resumo aqui para a gente dar uma lida. Vamos a ele. O autor do livro é o personagem principal da história, que assume também o papel de narrador, contando sobre o fatídico dia em que o seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. Lá, o personagem principal adormece e, ao acordar, se depara com o pequeno príncipe, que pede para que ele desenhe um cordeiro numa folha de papel. O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos, pois nunca ninguém conseguia interpretar as suas artes da forma correta. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista. O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso em sua terra. Um asteroide conhecido por B612, que teria apenas uma rosa vermelha e 3 vulcões, sendo um deles inativo. Ao ouvir as aventuras do Pequeno Príncipe, o protagonista vai percebendo como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida, conforme vão crescendo. Vamos observar agora alguns elementos que compõem o texto. Deixa eu falar mais um pouquinho com vocês. Percebam que
o objetivo naquele momento que eu fiz aquela leitura era para que vocês conhecessem um pouco da obra. Agora eu vou ler novamente, mas de uma forma diferente, olhando as palavras do texto, marcando e fazendo como é que ela se organiza lá. Como é que ela fez, como é que eu fiz, como que o autor fez aquela organização. Vamos prestar atenção, tá bom? O autor do livro é o personagem principal. Olha só, eu vou marcar aqui para vocês perceberem. Personagem principal. Foi o que eu destaquei. Novamente, outro destaque. Deserto do Saara. Depois eu vou retomar isso aqui com vocês para a gente ver por que que eu marquei tudinho. Olha só aqui, ó, gente. Vê aqui, ó. Lá. Volto aqui e vou ler essa parte. Seu avião teria caído no meio do deserto do Saara. Vou para o próximo parágrafo. Lá. Esse lá me remete a quê, gente? A deserto do Saara. O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos. Aqui, o que que o autor fez? Ele usou seus desenhos. Para não repetir, ele substituiu numa próxima expressão por suas artes. Percebem? Ah, professor, e esse ele aqui? Vamos saber quem é esse ele? Por que que o autor usou esse pronome ele aqui? Ao acordar, se depara com o pequeno príncipe, que pede para ele... Ele quem, gente? Olha só. Para quem o pequeno príncipe pede? Para ele, o personagem principal. Ele podia ter usado novamente o personagem principal, mas ele preferiu usar ele. O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos. Ao longo da história, o pequeno príncipe vai narrando suas aventuras para o protagonista. O jovem, marquei aqui novamente para vocês. Quem seria esse jovem? Estaria à procura de um carneiro. O jovem, olha quem é aqui, gente, no texto. O pequeno príncipe. Olha aí, ó. Ok? Ah, professora, pois é. Foi a escolha do autor. Quem escreveu pensou o seguinte: poxa, eu vou usar novamente o pequeno príncipe? Não, eu posso substituir por uma palavra que me remeta a ele. Logo, ele usou o jovem. Aqui é o final do texto, né? Aqui eu não marquei nada porque não teve necessidade de retomar. Falando de coesão. Todas essas palavras que eu marquei aqui para vocês, gente, o jovem, o pronome ele, o protagonista, o desenho. Sabe o que eu queria mostrar para vocês aqui? Um pouco de coesão. O que é coesão, professora? A coesão é o uso de elementos que são interligados e correlacionados num texto. Esses elementos asseguram a ligação entre as palavras, frases e parágrafos, criando uma relação de significância, ok? Entre eles, para isso podemos usar as conjunções, os pronomes, os advérbios, as preposições, entre outros. Vamos observar aqui. Já pensou se o autor do texto, né, fizesse o seguinte: usassem as palavras repetindo, não substituíssem. Todas essas palavras que estão aqui, ó, personagem. Uma hora ele usou a palavra personagem, outra hora ele substituiu pelo o protagonista. Teve um momento que, para retomar a personagem principal no texto, ele usou o pronome ele. Você está vendo como é que é a articulação do texto? No lugar de deserto do Saara, ele usou lá. Num próximo momento que ele teve que retomar no texto, sinalizando o deserto do Saara. Seus desenhos, usou suas artes. Pequeno príncipe, o jovem. Toda aquela demarcação que eu fiz no texto, tá, gente? Eu estou sinalizando aqui para vocês. O autor do livro é o personagem principal da história, que assume também o papel do narrador.
contando sobre o fatídico dia em que o seu avião teria caído no deserto, caído no meio do deserto do Saara. O que a gente fez aqui, ó? Tá vendo? Só estou retomando o que a gente viu. Ele usou no lugar de deserto do Saara, usou lá, olha aqui, ó, lá, novamente. Percebam aqui, ó, no meio do deserto do Saara, o personagem principal adormece. Vamos seguir. Aí, quando ele sinaliza isso, né, essa parte aqui, ó, ele dá uma continuidade no texto, ele não teve necessidade de fazer nenhuma repetição, de se remeter. Quando a gente tem essa necessidade, aí sim, a gente usa palavras sinônimas para a gente fortalecer os laços, vamos dizer assim, fortalecer um conteúdo pós o outro, ou seja, um parágrafo no outro. Seus desenhos, lembra que a gente falou sobre isso, ó? Seus desenhos, suas artes, a gente fez a troca. Aí eu explico aqui para vocês, ó. No texto foram usadas as palavras suas artes para evitar repetições. Caso tivesse repetido, a frase ficaria como, professora? O protagonista é frustrado em relação aos seus desenhos, pois nunca ninguém conseguia interpretar seus desenhos. Olha só, tá vendo aqui, ó? Ele trocou por suas artes. Se ele não tivesse trocado, ia ficar um texto cansativo, repetitivo. Está vendo como é a função para que é a função da coesão aqui? Vamos a mais um exemplo. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando suas aventuras para o protagonista. Olha a retomada novamente aqui, ó, ok? Agora, a gente vai ao seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver uma resenha? Pois é, eu vou falar agora um pouco do que é o texto resenha, mas bem pouco, tá, gente? Deixa eu conversar aqui. O que é a resenha? O que é a resenha? A resenha é que, assim, professor, é um resumo? É um resumo, mas diferente do resumo, ela dá um pitaco. O que é pitaco? Ela fala alguma coisa, fala uma opinião. O autor que escreve a resenha, ele dá um panorama geral do livro, enfim, do filme, pode ser de qualquer um desses, ou outras coisas. Mas o que ele faz? Ele dá uma opinião, ele fala algo a mais. Não só o resumo do texto. Vamos lá? Nesse texto que eu trouxe para vocês, diferente do primeiro, eu não vou ficar fazendo essa retomada, mas eu vou sinalizar tudo o que a gente precisa para perceber como foi relacionada a coesão aqui. Vamos lá? Resenha do livro O Pequeno Príncipe. Um piloto cai com seu avião no deserto. Olha só. Aonde o piloto caiu, gente? Por que eu usei o lá aqui? Por que o autor usou o lá? Demarquei ele para retomar o quê? Olha aí. Lá ele encontra quem? Uma criança. Loura e frágil. Ela. Ela é quem aqui no texto, gente? Hã? A criança, justamente. Olha só as retomadas aqui, ó. E ali, na convivência com o piloto perdido, os dois, quando eu sinalizo aqui, ó, os dois, quem seriam esses dois? Hein? Seria o protagonista e o Pequeno Príncipe. Repensam os seus valores e encontram o sentido da vida. Com essa história mágica, sensível, comovente, às vezes triste e só aparentemente infantil, o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry criou há 70 anos um dos maiores clássicos da literatura infantil. Eu disse para vocês, olha só o que ele diz aqui, ó. Aqui é uma opinião, ó. Lá no resumo, era um resumo do livro, como se tratava o livro. Aqui também vem um resumo, professora? Vem, mas aqui ele diz que é um dos maiores clássicos da literatura universal, ok? Ele traz algo a mais. Não há adulto que não se comova ao se lembrar de quando o leu, quando criança. Trata-se de uma obra existencialista do século XX, segundo Martin Heidegger. Olha só esse ó aqui, ó. Se remete ao quê, gente? Qual é a palavra do texto?
de quando o leu o livro, ok? Livro mais traduzido da história, depois do Alcorão e da Bíblia. Ele agora chega ao Brasil em nova edição, completa com a tradução de Frei Beto e enriquecida com um caderno ilustrado sobre a obra e a curta trágica da vida do autor. Ele aqui, ó, ele chega ao Brasil. Eu estou me remetendo, ok? O autor usou para quê? Para se remeter novamente ao livro. Pensa como ficaria repetitivo o nosso texto se não tivéssemos essas possibilidades? O autor da resenha do texto 2, que foi essa que nós acabamos de ler, evitou de repetir algumas palavras. Eu retomei as palavras, tirei do texto para que vocês observassem. Deserto, olha só, as palavras que ele usou para retomar. Uma criança, ela. Seus desenhos, ele usou suas artes. Pequeno príncipe, o jovem. Após os textos lidos, aí vamos para uma outra situação, um outro olhar. Eu pergunto para vocês, após os textos lidos, vocês conseguiram saber um pouco mais do livro O Pequeno Príncipe? Vocês conseguiram? E, gente, ficou confuso para vocês? A professora ficou muito confusa, eu não consegui. Ah, não, eu entendi. O que mais? As informações foram claras? Vocês conseguiram conectar? Se tinha alguma coisa... Ai, professora, ficou confuso. Não. O que mais? A organização das ideias do texto e as conexões das palavras estavam confusas para vocês? Por que eu estou chegando com várias inferências para que vocês reflitam sobre o seguinte? Eu trouxe 2 textos para vocês, certo? Nesses 2 textos passaram informações, sim ou não? Se passaram, estavam todos correlacionados às palavras, não tinha nada fora. Ah, professora, ficou confuso. Tá? É essa a ideia que eu quero levar até vocês. Por quê? Para a gente chegar aqui, ó, gente. Falar em coerência. Quando eu falo de retomada de palavras, uso de palavras para que a gente tenha uma relação dentro do texto, eu estou falando de coesão. Agora, coerência é o quê? Vamos ler essa frase aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Já terminei de ler o livro O Pequeno Príncipe, porém estou finalizando agora. E aí? O livro O Pequeno Príncipe é muito bom, mas eu nunca li. Minha leitura foi ótima, porém eu não sei ler. Preste atenção, gente, aqui, ó. Minha leitura foi ótima e eu não sei ler? E aí, tá confuso para vocês? Reflitam aí. Essas frases são exemplos de frases o que, gente? Incoerentes. Ou seja, elas não estão me passando uma informação precisa. Certo? Se elas são incoerentes, ah, professora, mas será que é porque elas estão organizadas, as palavras estão organizadas? Não, ela pode estar com as palavras muito bem organizadas, como essa primeira aqui, ó. O livro O Pequeno Príncipe é muito bom, mas nunca li. Como é que você vai dizer que um livro é bom se você nunca leu? Ela está organizada, mas ela não está coerente. Com base nas frases que apresentamos anteriormente, percebemos que o texto pode estar com seus elementos alinhados, né? Ou seja, com o uso adequado das palavras em sua estrutura, porém, não está fazendo sentido lógico a quem lê. Quando isso acontece, dizemos que o texto está incoerente. O que é coerência, gente? É a organização das ideias de forma lógica e clara, de modo que as palavras se alinhem dentro do texto sem comprometer a informação transmitida. Vamos saber a diferença. Coerência e coesão constroem o sentido do texto. A coesão assegura a ligação, ó. A coesão assegura a ligação entre as palavras, frases e parágrafos, de modo a interligar as diferentes partes do texto. Vamos ver aqui o próximo. Já a coerência é responsável por estabelecer a ligação lógica entre o que, gente? A ideia. Tem que passar significado, tem que ter... quem vai ouvir ou quem vai ler vai ter que entender.
juntas. Elas garantem o sentido do texto, o sentido no texto, transmitindo assim uma mensagem clara ao leitor. Agora a gente vai estudar, né? E vai aprender um pouco mais porque a gente vai exercitar. É sempre que eu falo para vocês, gente, a gente não está avaliando vocês, a gente está exercitando e é diferente. Vamos lá para agora para o exercitando. Primeira questão, leia. Ao longo da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as suas aventuras para o protagonista. O jovem estaria à procura de um carneiro para comer as árvores que estariam crescendo em excesso. Vamos lá. O que querem aqui? Eu já falei para vocês que vocês têm que fazer em todas as outras disciplinas. A palavra jovem foi usada para. Sinaliza o que vocês vão fazer, o que ele está pedindo, o que a questão está pedindo. As palavras, que palavras, professora? Essas duas aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, que está aqui, ó. Ok? Ela me remete ao quê, ó? O que ele quer? A palavra jovem foi usada para, letra A, recuperar a informação anterior. E aí, reflitam. Retomar uma ideia apresentada. Evitar repetições de palavras. Substituir uma palavra repetida. Ok, vamos pensando aí, vamos para a próxima. Leia o trecho. Um piloto cai com seu avião no deserto e lá encontra uma criança loira e frágil. Loura e frágil. Ela, olha aqui, gente. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante. As palavras destacadas se referem respectivamente. Ou seja, quando eu digo respectivamente, do que se refere a primeira, que é a, e do que se refere ela. Avião e criança seria a letra A. Criança e avião, letra B. Deserto e criança, letra C. Planeta e criança, letra D. Terceira questão. Assinale a frase incoerente. O que eu quero aqui? A frase incoerente. Ela está na letra A? O avião caiu pousado no deserto? Ela está na letra B? O deserto é um lugar quente? Ou ela está na letra C? O narrador é o protagonista da história. Seria na D? O Pequeno Príncipe é um dos personagens. Vamos lá. Agora é com vocês.
A palavra jovem foi usada para letra A, letra B ou letra C? E aí, vamos ver quem acertou? Letra C, evitar repetições de palavras. Ok? Qual era a palavra que a gente tinha que é a palavra que nós tínhamos que nos remeter? Não é jovem aqui, ó? Ok? Então, ela foi usada para evitar repetições de palavras. Segundo, as duas palavrinhas que eu sinalizei aqui, já li o texto, todo esse passo a passo que vocês têm que fazer. Vamos ver a resposta correta. As palavras destacadas se referem respectivamente. Qual foi a resposta? Letra C, deserto. Deserto, eu estou me ligando com qual aqui, professora? Lá. E a outra, criança. É ela, ok? Assinale a frase incoerente. Vamos ver qual que vocês assinalaram? 1, 2, 3. Letra A. O avião caiu pousado no deserto. Tem coerência nisso aqui, gente? Mas se vocês percebem que está toda organizada, o avião caiu pousado no deserto. Não está faltando, não tem nenhuma palavra que está sem significado aí. Todas estão organizadas corretamente, porém não tem coerência. Eu espero que todos vocês tenham acertado, porque todas as dicas no decorrer da aula nós fizemos. Agora, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu agora, nessa aula. O que aprendemos hoje, gente? A coesão é usada para organizar harmoniosamente as palavras no texto. Ela colabora com as ligações de frases, períodos e parágrafos. Lembrando que nós já trabalhamos parágrafos em outras aulas, tá bom? E aqui a coesão, ela vem fazer, a gente retomou no sentido diferente, demarcando as palavras, fazendo mostrando para vocês onde é que entram as conexões entre os parágrafos. Sinalizando, quando eu coloco aquela palavrinha demarcada, eu quero que vocês olhem para ela, né? E quando eu faço aquelas ligações entre elas, justamente isso, é tentando fazer com que vocês percebam a relação e o trabalho da coesão dentro do texto. A coerência é a relação lógica e organizada das ideias dentro de um texto. Devem vir interligadas de maneira clara, formando assim uma unidade que tenha sentido ao leitor. Quando a gente fala, deixa eu conversar com vocês, lembra que eu falei para vocês que toda conexão do texto é necessário a gente fazer essas retomadas nas palavras? Nas aulas anteriores a gente trabalhou sobre parágrafo. Ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. A coesão, ela vem nesse sentido. Eu preciso conectar esse primeiro parágrafo com esse segundo. O que eu preciso, professora? Eu posso usar uma palavrinha que me retome, entendeu? Que me ligue a esse parágrafo, primeiro com o segundo. Aí é onde entra a coesão. E como é que é a situação da coerência, professora? A coerência, eu preciso passar informação.
Tem que ter significado para quem lê, senão não vai adiantar. Perceberam a importância? Não é isso? Agora, a gente vai fazer nossas considerações finais. Vamos lá? Vocês gostaram da aula de hoje? Eu fiz questão de trazer para a aula de hoje o livro Pequeno Príncipe. Todas as aulas que a gente está fazendo agora, eu sempre pego um trecho de um livro, mas do Pequeno Príncipe eu não trouxe um trecho. Eu não trouxe uma parte do livro, mas foi proposital, porque eu quero que vocês busquem esse livro para ler. Lembra que eu trouxe um pouco da historinha da raposa e do Pequeno Príncipe? É justamente para passar essa mensagem para vocês, que vocês são responsáveis por aquilo que vocês cativam. Tudo que vocês conseguirem na vida de vocês, pense que você se tornou responsável por um amigo, por um professor que passou na vida de vocês. Todas as pessoas são importantes para o mundo, mas para a gente sempre fica uma guardada, né? Então, qual é a tarefinha ou qual é o desafio que eu faço para vocês? Tentar procurar esse livro para ler, ok? E pedir ajuda do professor também, porque essa aula foi complexa, certo? O que é complexa, professora? Difícil. Retome com o professor, peça, fez as suas anotações, anotem qual que ficou mais confuso e busque o professor que ele vai ajudar vocês. Então, hoje, eu quero dizer uma coisa para vocês. Com a imagem do Pequeno Príncipe, eu quero dizer para vocês que tudo que a gente viveu, essas 20 aulas, me cativou muito, porque hoje eu estou finalizando a minha participação no projeto. E eu quero que vocês continuem empenhados em aprender. Aí, e eu vou saber se vocês não estão aí, ok? Pense bem, vai ficar o meu abraço mais apertado de todos. E lembre-se, vocês são responsáveis por aquilo que cativa. Fim de aula.